Senhor, me ajoelho para direção pedir. Aqui está o povo que preciso conduzir, mas sou jovem limitado e não sei o que fazer. Sou humano e incapaz de cumprir o teu querer. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riquezas, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Senhor, tu nos guiastes através de gerações. Imploro discernimento para sábias decisões. Ilumina minha mente, faz perfeita o teu pensar, ensinando o teu servo a saber te escutar. O meu pedido é a tua direção. Quero um coração aberto, suscetível à tua mão. Não quero fama ou riqueza, não quero aplausos ou grandeza, já que posso escolher, humildemente eu te peço. Eu quero a luz do teu saber. Eu quero a luz do teu saber. Amém. Quero agradecer a irmã pelo hino cantado. Continue louvando a Deus, irmã. Canta muito bem, né? Eu ia pregar um sermão hoje, viu? Até está aí, mas nós vamos mudar. Eu vou pregar um outro momento esse sermão, tá ok? Mudei o tema agora. Gente como Jesus tem as suas feridas curadas.
Pode ser que nós tenhamos alguma ferida aberta, né? E Deus pode curar esta ferida, se nós quisermos. Vamos abrir a Bíblia, irmãos. São Lucas 10, versos de 30 a 37. São Lucas, capítulo 10, verso 30. Eu quero ler na linguagem de hoje este verso. Jesus respondeu assim. Encontraram? Amém. Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Aconteceu que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar para o outro lado da estrada. Também um levita passou por ali, olhou e também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano, que estava viajando por aquele caminho, chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou os seus ferimentos com azeite e vinho, e em seguida o enfaixou. Depois disso, o samaritano colocou no seu próprio animal e levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: toma conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar. E mais com ele. A mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo deste homem assaltado? Aquele que o socorreu, respondeu o mestre da lei. E Jesus disse: pois vá e faça a mesma coisa. Quantos já leram esta passagem na Bíblia? Todos nós, né? Já lemos esta passagem ou ouvimos algum sermão relacionado a esta passagem. Jericó, era uma cidade que ficava a apenas 19 quilômetros de Jerusalém. Mas era uma estrada sanguinária, a estrada mais curta, né? Porque havia uma outra cidade que dava uma volta para chegar a Jerusalém, mas ficava um pouco mais longe esta volta. E todos gostavam, quando estavam com pressa, de passar por esse lugar. Jerônimo diz que esses 19 quilômetros eram muito perigosos, porque a estrada era sinuosa e cheia de pedras. E os assaltantes aproveitavam aquela situação e se escondiam atrás das pedras, né? Para alcançar as pessoas que estavam passando por ali e roubar tudo e ferir as pessoas. E era um caminho evitado pelas pessoas que tinham uma consciência, que não tinham pressa, né? E que tinham uma consciência do perigo. Mas as pessoas que estavam com pressa, como principalmente os sacerdotes, porque eles moravam em Jericó, geralmente, e trabalhavam em Jerusalém. E eles saíam com pressa e arriscavam e passavam por ali. E aqueles que estavam com muita pressa, então, faziam este caminho. Hoje também, irmãos, nós vivemos num mundo igual. As pessoas vivem com pressa. As pessoas não têm tempo. Graças a Deus você tem um tempo ainda, apesar do frio, né?
Eu vi um líder religioso esses dias falando o seguinte: os cariocas não gostam de frio, mas a fé dos cariocas são tão grande que eles resistem à chuva e o frio para estarem aqui e para orarem a Deus. Vocês estão fazendo o mesmo, né? Nós não gostamos muito de frio, né? De chuva, mas nós estamos aqui. A nossa fé é maior do que o frio, né? Para termos um encontro com Deus. Mas o mundo aí fora, irmãos, geralmente as pessoas, elas não têm tempo nem para vir à igreja. Vivem correndo, com pressa, né? Às vezes correndo pelo caminho mais curto, e o caminho mais curto não é o melhor caminho às vezes. Precisamos fazer um caminho mais longo, né? Mas a pressa nos faz atravessar esse caminho, e às vezes o ser humano sofre as consequências da sua pressa. Há uma história aqui de um teologando, né? Que ele precisou deixar o Rio de Janeiro para fazer teologia aqui no NASP. E ficava muito longe, aqui fica longe do Rio. E ele deixou lá no Rio de Janeiro uma namorada. E ele gostava muito da namorada. Então ele não via a hora de chegar às férias para se encontrar com a sua namorada. Abraçar a sua namorada, né? Conversar com ela. E já as férias chegou. Ele pegou o ônibus, terminou as aulas, ele pegou o ônibus e foi para o Rio. Chegando lá no Rio de Janeiro, ele foi para sua casa e foi tomar banho, né? E jantar para depois ir à casa da namorada, vê-la. Quando ele estava tomando banho, ele viu alguns barulhos, né? Algum barulho de chuva, mas não era chuva, era chuva de bala, né? Um tiroteio. Chuva de bala, tiroteio na favela. E ele começou a pensar: o que realmente está acontecendo? E ele tinha dois caminhos para chegar à casa da namorada. Um deles era contornar a favela, passar por um caminho de segurança que era longo, e o outro atravessar a favela, que era bem curto o caminho até a casa da namorada, até o bairro onde a namorada morava. Eu pergunto a vocês: qual dos dois caminhos ele foi atravessar? O mais curto, atravessar a favela. E aí que aconteceu o problema, porque a favela estava deserta. Eles tinham dado um comando lá que todo mundo precisava ficar dentro de casa, ninguém na rua, porque quem estivesse na rua iria levar bala, né? E ele estava de bicicleta, atravessando a favela perigosa. Quando ele virou uma esquina, ele deparou com 3 homens armados. E foi brecar a bicicleta não brecou no momento, e ele bateu e jogou o homem com a sua metralhadora do lado. O homem levantou, pôs a metralhadora na cara dele, disse: moleque, você quer morrer? E ele disse assim, a história, mais ou menos assim, estou contando com minhas palavras, né? Ele disse assim: eu sou cristão, eu sou crente, não me mate, por favor, né? Eu sou crente. E o homem teve piedade dele, mas não é porque era crente, né? É porque Deus realmente livrou ele naquele momento e deixou ele ir, né? E ele começou a pensar, né, que naquele dia, depois que ele viu as notícias, um amigo seu havia sido morto ali na favela por aqueles homens. Aquele tiroteio era um tiroteio em cima de um amigo dele que virou traficante e pagou a conta do tráfico ali por não ter feito aquilo que eles queriam, né? E foi morto ali naquela favela. E ele poderia também estar morto por escolher um caminho mais perigoso e mais curto.
Na vida também, irmãos, nós precisamos saber escolher, né? Às vezes não é o caminho mais curto, a igreja mais fácil, né, que nós devemos seguir. A Bíblia diz assim que o caminho que conduz à perdição, ele é largo e espaçoso, e muitos são aqueles que passam por ele. Mas o caminho que conduz à salvação é apertado e estreito, e são poucos os que passam por ele. Às vezes é difícil, irmãos, nós seguirmos a vontade de Deus, ao olharmos a Bíblia, a nossa tendência carnal, né? Às vezes é difícil nós seguirmos a vontade de Deus. Deus pede para nós virmos à igreja e chega no frio, né? Nós começamos a pensar assim, igreja hoje, a cobertinha, a minha cama, né? Nós começamos a pensar, o caminho mais fácil é a coberta, a cama, né? E alguns deixam até de receber as bênçãos de Deus por um momento assim, né? Nós falamos de trabalho missionário, da missão da igreja, né? A missão da igreja para muitos é difícil, é um caminho difícil. Pregar o evangelho, mas ele não é difícil, ele traz tanta satisfação ao nosso coração quando nós vemos uma pessoa entregando o coração a Cristo, transformando a sua vida. Não é um caminho difícil, mas para muitos se torna difícil. Falar de Jesus para alguém, realizar um estudo bíblico, e o inimigo quer que você pense que é difícil mesmo, e não é. Basta você se dedicar àquilo, né? Nós temos uma missão. O cristão que se converte realmente, ele vive uma vida de serviço e testemunho. Nem preciso falar onde está isso, né? Uma vida de serviço e testemunho. Se você estudar a lição dessa semana, você vai ver. São frutos do reavivamento, o serviço e o testemunho. Nós temos uma missão que Deus confiou à sua igreja e a nós somos a igreja. E pode ser que seja difícil para alguns, mas precisamos escolher, às vezes, esse caminho mais longo, né? Mas é o caminho que nos trará a salvação. Porque todo cristão que participa da missão, todo cristão que prega aquilo que ele alcançou, que Cristo trouxe para a vida dele, a transformação que Cristo trouxe à vida dele, ele fala dessa transformação para os outros, ele cresce na vida espiritual, ele é diferente das outras pessoas, né? Ele tem uma missão e é consciente desta missão. Eu gosto de dizer que esses irmãos são automotivados, não precisa de pastor ficar cobrando, nem diretor da igreja, né? Eles são automotivados a andar por esse caminho, às vezes mais difícil, né? É um caminho mais difícil, mas às vezes é o caminho da glória, o caminho da pressão, que nos leva no final à vitória. Quando passamos por uma pressão, às vezes na vida, irmãos, Deus quer no final nos dar uma vitória. E a vitória, irmãos, ela é maravilhosa. O caminho mais difícil, às vezes, deve ser percorrido, né? Para nós termos segurança e paz no nosso coração. E não andarmos por caminhos difíceis, né? Há doutrinas fáceis aí, em muitas religiões. Você pode fazer de tudo, pode comer carne de porco, pode guardar o dia que você quiser, pode usar a roupa que você quiser, né? Pode fazer o que você quiser. E ser adventista não é fácil. Você não pode comer carne de porco, não deve, né? Comer carne de porco, você deve guardar o sábado, você deve devolver o seu dízimo, você deve frequentar a igreja, você deve ler a sua Bíblia, ter a sua lição da escola sabatina. E para muitos fazer tudo isso, irmãos, no mundo que nós estamos vivendo de competitividade, né? De luta, de correria, se torna um caminho difícil. Mas nem todo caminho fácil nos conduz aos céus. Às vezes precisamos passar por alguns caminhos também difíceis, né? Para chegarmos à salvação.
É isso aí, irmãos. Nós somos portadores de princípios maravilhosos, todos baseados no assim diz o Senhor. E eles não são negociáveis. Caminhos mais longos. Jesus prometeu voltar e até agora não voltou. Até domingo passado nós fizemos um estudo na igreja, né, sobre o momento que nós estamos perto, tão perto da volta de Jesus, talvez vivendo os dedos da estátua, né, de Daniel capítulo 2, né? As pontas dos dedos, as unhas da estátua, da história. Mas Jesus tem um plano, ele vai voltar, queiramos ou não, estejamos ou não preparados, Jesus vai voltar. E às vezes nós não estamos levando a sério o nosso cristianismo. Esses princípios que não são negociáveis, que são da Bíblia, são doutrinas de fé e prática, precisamos refletir neles e vivermos esses princípios. Não somente estudarmos, mas vivermos como a igreja de Deus, dedicarmos o nosso tempo, né, à missão que Deus nos confiou, dedicarmos nosso tempo à família. Às vezes é difícil hoje você dedicar tempo à sua família, pelos problemas da vida, né, a correria da vida, você passar um tempo com os filhos, né? Eu li uma história outro dia que o pai, ele saía tão cedo de casa e voltava tão tarde, que ele não sabia nem o tamanho do filho dele, não viu o filho dele crescer. Ele só via o filho dele na horizontal, né? Não na vertical, na horizontal. E perguntaram o tamanho do filho, ele não sabia qual era o tamanho dele, a não ser mostrar na horizontal, né? E não na vertical, porque só via o filho deitado na cama, chegava à tarde e saía cedo demais. E muitos estão vivendo essa experiência com a sua família também, não tem tempo para a família. E aí os filhos não têm o amor dos pais, né? O carinho dos pais, a necessidade que eles têm de sentir a proteção dos pais e a orientação dos pais. E nós precisamos nos preocupar também com a nossa família, porque a igreja se preocupa, Deus se preocupa com a família. Não adianta, irmãos, nós temos princípios tão lindos sobre a família, se nós não cuidamos dela, não zelamos por ela, né? Família é algo importante também. O sacerdote e o levita nesta história, eles passaram de largo. Eram líderes espirituais, homens considerados homens de Deus, mas a pressa fez com que eles olhassem o coitado ali jogado no chão e passassem de largo. No entanto, a história diz que havia um samaritano. Os judeus não combinavam com os samaritanos. Por quê? Os judeus se julgavam superiores aos samaritanos. Samaria era uma cidade que foi destruída pelos assírios, que ficava no reino do norte, não do sul. O povo de Israel foi dividido, né, entre o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul permaneceu intocável por um tempo, enquanto o reino do norte, que eram os samaritanos, eles foram destruídos pelos assírios em 722 antes de Cristo. E o que aconteceu? Os do sul se achavam superiores aos do norte, porque eles diziam o seguinte: olha, eles foram destruídos porque Deus castigou eles. Nós não, nós somos santos, nós somos protegidos por Deus, nós continuamos no caminho de Deus. Mas eles não estavam no caminho de Deus, não estavam no caminho de Deus. Eles se julgavam superiores, mas não estavam no caminho de Deus. Enquanto eles consideravam os samaritanos, que também pertenciam ao povo de Israel, mas ficavam no reino do norte, como gentios, né? Como gentios. E eles não se davam com os samaritanos. Não foi por isso que Jesus, um dia, ele parou ali no poço de Jacó e conversou com uma mulher samaritana, né?
dando atenção para aquela mulher, curando as suas feridas, perdoando os seus pecados, dando uma nova visão e uma nova vida para aquela mulher, que a vida dela já estava acabada, né? E era uma samaritana. Mas Jesus atendeu os samaritanos também. E todos os gentios, porque Jesus veio salvar a todos, né? Não importa qual seja a nossa nacionalidade, seja a nossa classe social ou a nossa capacidade intelectual. Jesus veio nos salvar. A Bíblia diz que Jesus veio salvar e resgatar o que se havia perdido, né? As pessoas que se sentem também perdidas, rejeitadas, Jesus veio salvar. E aqui Jesus conta essa parábola de que uma pessoa rejeitada, que era um samaritano, pegou aquele coitado, curou as suas feridas, passou azeite sobre as feridas, deu de beber vinho a ele e colocou ele no jumento, levou até a hospedaria, ali passou a noite com ele e no outro dia pagou ali e disse ao hospedeiro que cuidasse dele, quando ele voltasse ele ia pagar também os outros dias necessários para a recuperação daquele homem, daquele judeu, né? E Jesus fez uma pergunta no final. Qual foi a pergunta que Jesus fez, irmãos? Qual dos três é o quê? Usou de bondade ao próximo, né? Atendeu o próximo. E aí logo o judeu lá, responsável, né, que talvez seja um líder, disse que era da lei aqui, né? Era um dos líderes. Disse, foi aquele que atendeu. E realmente foi aquele. Então você vai e faz o quê? Faz o mesmo. Que lição, né? Será que nós estamos preocupados, irmãos, com o nosso próximo? Com aquele que está passando necessidade? Aquele que está com seu coração apertado, né? Nós temos a recolta aí, né? Quem já fez a sua recolta? Assistência social, né? Quem está preocupado em ajudar a assistência social, as crianças, né? É um desafio para nós, né? Também apresentarmos assistência social, o caminho mais longo, né? Mais difícil. Ninguém quer passar pelo caminho difícil. O caminho mais fácil, mais curto é melhor. Mas às vezes é necessário, irmãos, nós também ajudarmos o nosso próximo. Maria era nordestina e veio para o Rio de Janeiro, como muitos outros, né? Que vieram para São Paulo, né? Década de 70, ela tentou vir para cá para ganhar a vida. E ela conheceu o senhor Reginaldo, com quem namorou-se e casou-se. Como resultado desse relacionamento, nasceu um menino. E esse menino, com 1 ano e meio, perdeu seu pai. O senhor Reginaldo sofreu um acidente no trabalho que lhe custou a vida. E agora ficou ele e a sua mãe, sem morada, sem moradia, vivendo com muita dificuldade, como muitos vivem por aí. Já pensou uma mulher com o filho sem ter um lugar? Ela vivia perambulando pelas ruas, arrumava um serviço aqui, outro ali para o alimento. E alguém lhe disse, olha, você deve dar esse seu filho aí para alguém que possa cuidar, para você ter liberdade para realizar as suas atividades, o seu trabalho. Dê para alguém que tenha dinheiro. E ela não deu, resistiu, né? Cuidou do filho. E ela conheceu o senhor Antônio, que por força de circunstâncias casou-se também com ele. Mas ele era um homem muito difícil, bebia muito. Com esse homem ela teve uma menina. E a mãe sofreu demais, aquela mulher sofreu demais, dia e noite. Ela não era cristã. Ela gostava de frequentar a Umbanda.
tinha grandes feridas no seu coração. Mas o seu filho conheceu a igreja adventista. E se tornou adventista, foi batizado na igreja adventista. Já era moço. Então ele foi batizado na igreja adventista e foi fazer teologia. Mas a mãe não queria saber da igreja. E diz aqui que ele orou 16 anos para que a sua mãe se convertesse. Que a sua mãe entregasse o coração a Cristo. Ele já era pastor da igreja, já havia cursado o curso de teologia. E a mãe dele ainda era uma mulher cheia de feridas, reclamava muito. E não queria saber de ser cristã. Um dia ela sentiu uma dor forte no peito. Achou que estava na hora da morte. Correu para o quintal e caiu de joelhos. E pediu a misericórdia de Deus. Às vezes, quando acontece isso, né? Quando nós sentimos uma dor forte, ou passamos por uma dificuldade, ai meu Deus, lembra-se de Deus, né? Foi isso que aconteceu com ela. E ela estava ali no fundo do quintal com aquela dor terrível, ajoelhada, pedindo a misericórdia de Deus, levantou-se e foi para a rua. E quando ela saiu na rua, estava passando um moço com uma Bíblia nas mãos. E este moço então foi abordado por ela e ela disse: por favor, ore por mim. Ele estava com uma Bíblia, lembrou-se também do filho, né? E o moço então fez uma oração. E ela se sentiu melhor. Parece que aquela dor passou ao moço olhar. E ela ligou para o seu filho, foi para a igreja daquele moço, né? E ligou para o seu filho e disse: agora eu aceitei a Jesus. E eu falei com o pastor da igreja, e ele permitiu que você viesse me batizar, porque você também é pastor. E ele perguntou: que igreja que a senhora foi? Assembleia de Deus. Então ele disse assim: olha, amanhã eu posso até ir no seu batismo, mas eu não vou poder fazer o seu batismo, pois as minhas doutrinas são diferentes da igreja Assembleia de Deus. Eu acredito em outras coisas. Eu acredito na palavra de Deus. E a mãe ficou furiosa e bateu o telefone. Não quis mais conversa com ele. E ele disse aqui na história: eu continuei orando por ela. Passou um tempo. E novamente a mãe ligou. Mudou de igreja agora. E ela disse: olha, agora eu mudei de igreja, filho. Já falei com o pastor e tudo deu certo. Você vai fazer o meu batismo. E novamente ele perguntou: que igreja agora a senhora está frequentando? E ela disse assim: a igreja batista. Eu lhe expliquei as razões de novo. Por que eu não poderia fazer o batismo dela na igreja batista? Porque eu era adventista. E eu não poderia. E ela desligou novamente o telefone. Brava. E ele pediu a um amigo dele, pastor, que fosse visitar a sua mãe. E ali na casa a mãe recebeu muito bem esse amigo dele. E formaram um pequeno grupo de estudo ali na casa. Pequeno grupo de estudo. Passado algum tempo, novamente a mãe lhe ligou e disse: filho, mudei novamente de igreja. Onde a senhora está agora? Ela me respondeu: na igreja adventista do sétimo dia. E eu já falei com o pastor. Agora você pode fazer o meu batismo. E foi uma honra para ele, irmãos, ir àquele lugar do Rio de Janeiro, naquela igreja adventista, e batizar a sua mãe, que há 16 anos ele orava por ela. Que caminho difícil, né? Ela percorreu, passando por lutas, por dificuldades, e ele também orando por sua mãe. Mas agora, naquele dia do batismo, ele percebeu
que as feridas foram curadas, todas elas foram curadas, como aquele bom samaritano, né? Que ajudou aquele homem que estava na estrada, trouxe aquele homem para a hospedaria. E é isso que Jesus faz conosco, irmãos. Ele nos pega na estrada da vida, com feridas, com lutas, dificuldades, às vezes aperto no coração, né? E Ele nos leva a um lugar onde Ele pode curar as nossas feridas, que é a sua igreja, a hospedaria, né? A hospedaria. E ali Ele cura todas as nossas feridas. Jesus disse que foi preparar um lugar para nós. Nunca mais nesse lugar haverá feridas. Nunca mais nesse lugar haverá dor. Nunca mais nesse lugar haverá sofrimento. E esse lugar é a Nova Jerusalém. Esse lugar maravilhoso, né? Nós vemos o amor de Deus por nós, a preocupação de Deus em curar todas as nossas feridas. Se hoje também estivermos aqui com alguma ferida no coração, algum problema, fizemos os nossos pedidos, mas eu não sei o que vai no seu coração em particular, coloque nas mãos de Jesus. Entregue a sua vida a Cristo, confie nele, e o mais Ele fará. Ele é o bom samaritano. Jesus Cristo é o bom samaritano da parábola. E Ele vai nos ajudar. Este é o meu desejo, é a minha oração. Amém. Ouve, Senhor, a minha prece, eu venho aqui te pedir um teu favor, alguém que padece, que não merece, mas quer teu perdão, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Quantas vezes eu te deixei, não querendo te encontrar. Quantas vezes eu te magoei, sem pensar. Quantas vezes me deste a mão, mas eu não quis aceitar. Quantas vezes em meu viver te fiz chorar, pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço
deste tua vida morrendo na cruz. Eu quero ser teu, meu Jesus. Pois me perdoa, perdoa, Senhor, te peço com devoção. Deste tua vida morrendo na cruz, eu quero ser teu, meu Jesus. Levantai-vos para orarmos a Deus. Eterno Deus e bom Pai, queremos lhe agradecer pelo privilégio que tivemos nesta noite de estarmos aqui reunidos em teu nome. O privilégio que tivemos também de apresentarmos os nossos agradecimentos e os nossos pedidos. Nós precisamos de cura física e espiritual. Que o Senhor possa nos ajudar. Estenda a sua mão sobre nós e nos cure. Como bom samaritano que o Senhor é. E que nós também possamos ser bons para com todos aqueles que necessitam da nossa ajuda. Que nós possamos, às vezes, trilharmos pelo caminho mais longo, mas para ajudar, para recuperar, para auxiliar e para termos uma vida mais segura ao lado de Cristo. Que a tua palavra possa ser vivida em nossa vida. E quando chegarmos à eternidade, possamos receber a oportunidade de vivermos para sempre na Nova Jerusalém. E todas as nossas feridas causadas pelo pecado restabelecidas. Abençoa-nos, Senhor, despeça-nos com o teu amor, a tua paz. Abençoe também o irmão Cláudio que está viajando, Senhor, que ele possa chegar aqui em paz e com saúde, juntamente com sua família, trazendo novamente alegria a todos. Abençoe também, Senhor, aquela família que está enlutada em Pirassununga. Atenda as pessoas bem de perto e ajude-os. Abençoe também, Senhor, a pregação da tua palavra, aqueles que estão estudando a Bíblia com alguém, que estão cumprindo a missão, e a pregação também da semana que vem, o evangelismo, que possa ser dirigido pelo Senhor e muitas pessoas possam tomar a decisão ao teu lado antes que seja tarde demais. Despeça-nos com a tua paz, o teu amor e o teu perdão, a companhia dos teus santos e divinos anjos. Em nome de Jesus. Amém.